Bem-vindos a mais uma aula de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Hoje eu quero falar sobre uma técnica muito utilizada para detectar não só a presença de vegetação, mas também o estado em que a vegetação se encontra. Para isso se utiliza o que nós chamamos de índices de vegetação, e eles são extraídos a partir de sensoriamento remoto, utilizando imagens espectrais, como as do Landsat 5, que é esse satélite que está sendo mostrado na tela. Lembrem-se que cada objeto na superfície terrestre possui uma assinatura espectral que reage de formas distintas às diferentes faixas de radiação eletromagnética que são imagiadas por esses instrumentos. O solo arenoso reage absorvendo mais radiação na faixa do visível e refletindo mais no infravermelho de forma crescente. O solo argiloso reflete pouco em qualquer faixa. A água não reflete no infravermelho, absorvendo tudo, e reflete um pouco mais no visível. A vegetação possui uma assinatura espectral bastante característica, com picos e vales, mas o mais importante, ela reflete muito na faixa do infravermelho e absorve bastante na faixa do visível. E a gente pode utilizar essas características para, utilizando as bandas espectrais, detectar onde existe vegetação e em que estado ela está. Se é uma vegetação que está mais verde, com menos ou mais água, se é uma vegetação mais florestal ou mais campestre, ou um gramado, e separar elas de rocha, cidade e outros alvos e objetos que possam existir na superfície. Um dos índices de vegetação mais utilizados de todos os tempos e que ajuda bastante gente a entender como isso é feito é o NDVI, Normalized Difference Vegetation Index. Esse índice utiliza a diferença de reflectância dos alvos entre o infravermelho próximo e bandas do visível, geralmente a do vermelho. Por que é utilizado isso? Exatamente porque essa diferença de comportamento da vegetação refletindo muito no infravermelho e pouco no visível. Se você pegar e coletar o dado de um pixel na faixa do infravermelho e pegar esse mesmo pixel e coletar o valor dele na faixa do vermelho, por exemplo, se esse pixel for de vegetação, o valor do pixel no infravermelho vai ser muito mais alto do que o valor do pixel no vermelho. Se você subtrair o vermelho do infravermelho, você vai ter uma diferença. Por causa da característica da vegetação, quanto maior for essa diferença, maior é nosso indicativo de que existe vegetação naquele pixel e maior é nosso indicativo de que é uma vegetação de maior porte, mais arbórea, com mais estrutura fotossintetizante. No entanto, se a gente quer comparar dois locais ou o mesmo local em dois momentos diferentes e ver como a vegetação variou entre esses dois momentos, entre esses dois locais, simplesmente essa diferença de reflectância não é suficiente, porque ela tem um problema. A reflectância não depende apenas do alvo, mas depende também da atmosfera. Então pegue um lugar que você quer ver como a vegetação variou, em uma data agora e numa data futura em que você pega uma outra imagem. Se a atmosfera estava diferente nesses dois momentos, os valores absolutos de reflectância não vão dizer muita coisa. Você pode ter uma diferença maior e menor simplesmente porque a atmosfera estava diferente. E o que a gente quer com um índice de vegetação desse é pegar uma diferença que seja significativa e que possa ser comparável entre duas imagens diferentes ou dois lugares diferentes numa mesma imagem. Para tirar esse efeito, que se pensou no NDVI como uma forma de normalizar essa diferença. Então, a diferença entre o infravermelho próximo e o vermelho, por exemplo, se colocou no numerador do índice. E no denominador do índice se colocou a soma dessas duas bandas. E essa divisão gera um índice que varia sempre de -1 a +1 e transforma os valores resultantes da conta em comparáveis. Vamos ver como é que isso funciona. Se a gente pegar a vegetação e coletar em um pixel que existe vegetação, essa conta vai ficar da seguinte forma. Neste exemplo, no infravermelho, a vegetação está dando cerca de 45% de energia refletida. E no vermelho, a média da curva dela, digamos, esteja dando cerca de 12%.
Fazendo a conta, a gente chega num valor de 0,579, que está muito mais próximo de 1 positivo do que de 1 negativo. Isso indica para a gente que existe vegetação ali. Vegetação no NDVI, ela aparece com valores, em geral, acima de 0,3. E quanto mais florestal e mais frondosa essa vegetação for, maior vai ser esse valor, mais próximo de 1. Comparando, por exemplo, com o solo argiloso, que não possui muita diferença entre o visível e o infravermelho próximo, a gente vê que a conta cai num valor mais baixo de NDVI, perto de 0,2. Isso indica para a gente, comparativamente, que esse lugar não deve ter vegetação ou ele tem menos vegetação. Tem uma vegetação mais rala, talvez mais campestre, ou praticamente não tem vegetação. Cidades costumam ter valores próximos a esse que está aparecendo para o solo argiloso. Rochas costumam ter valores assim. Por quê? Porque cidade e rochas, elas têm a diferença entre essas bandas muito pequenas. Por exemplo, rochas refletem muito no visível e no infravermelho. Elas têm os valores ambos altos, mais altos que o solo argiloso. Mas os valores são equivalentes entre as duas bandas. O NDVI vai gerar um valor próximo a 0 quando os valores forem equivalentes. É o que acontece, por exemplo, com nuvens que refletem muito em qualquer banda. Vai gerar um valor de NDVI próximo a 0. Diferente disso, nós temos água. Por exemplo, a água turva vai gerar um valor próximo a -1, porque ela tende a refletir mais no visível do que no infravermelho. Isso gera um valor negativo. Quanto maior for essa diferença, mais próximo de 1 vai estar, de -1 vai estar. E, obviamente, isso indica que não é um pixel de vegetação. Pensem na água limpa, ela teria uma diferença menor. Ainda seria um valor negativo, mas ele seria mais próximo de 0. E assim a gente consegue, com isso, separar um pouco melhor os objetos que a gente está verificando nas imagens espectrais. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui eu tenho duas bandas de um satélite Landsat 8, que tem uma codificação de 16 bits. Então, os valores de cinza dessas imagens vão de 0 a cerca de 65.000, um pouquinho mais que isso. Verifiquem que eu tenho uma banda 5 e uma banda 4. A banda 5 é o infravermelho. Eu vou nomear ela aqui. A banda 4 é minha banda do vermelho. Eu também vou deixar isso registrado para que eu não me confunda. Vamos comparar primeiro as duas bandas. Primeiro vou observar a minha banda do vermelho. Veja como o vermelho é bastante absorvido. Essa imagem é da Grande São Paulo com o litoral aqui embaixo. Veja que a água absorve muito vermelho. Veja que a Serra do Mar absorve muito vermelho. Mas a cidade de São Paulo absorve menos, ela reflete mais vermelho. Inclusive com alguns pontos em que ela reflete muito, que são pontos bastante claros, como esse daqui, no Parque do Estado. Percebam também que existem nuvens que refletem bastante no vermelho. Se nós coletarmos informação aqui, a gente vai ver que nuvens possuem valores altos de reflectância, 30.849 no pixel que eu cliquei. As cidades possuem valores um pouco menores, 9.000. A vegetação, isso daqui é floresta, um valor ainda menor. E a água, que absorve muito no visível, menor ainda. Agora, comparemos isso com a banda do infravermelho. E vejam como mudou. A região de vegetação agora reflete muito. Esta região é de floresta. Está chegando perto de 8.000. Essa diferença é o que vai gerar o NDVI, que nós vamos fazer agora. É muito fácil, venham na ferramenta de raster, calculadora raster. Lá abre um diálogo em que nós temos todas as camadas raster que estão na nossa árvore e uma calculadora onde a gente pode montar uma expressão.
A expressão que a gente vai montar é do NDVI, que está aqui. É o infravermelho próximo menos o visível sobre o infravermelho próximo mais o visível. Então, fazendo essa expressão, abro parênteses, infravermelho menos o vermelho, com 2 cliques, fecho parênteses, divido, abro parênteses, infravermelho mais o vermelho, fecho. Vejam que minha expressão está válida. Eu ainda não posso dar OK, porque eu preciso indicar um arquivo de saída. Vou chamar de NDVI SP OLI 8, que indica o meu satélite Landsat 8, infravermelho próximo, vermelho. Tenho todas as informações para identificar como eu fiz esse NDVI aqui. Eu poderia ainda incluir a data, que está aqui no código do nome da camada. Fazendo tudo isso, eu estou fazendo da camada inteira, mas eu poderia recortar apenas uma parte dela. Eu ordeno que se faça. Isto pode variar de acordo com a capacidade de cada computador e do tamanho da camada. Mas não é um procedimento muito demorado. Vejam que apareceu uma camada em escala de cinza e que, se nós verificarmos o valor dela, nós vamos ver que os pixels agora variam entre -1 e +1, sendo que temos uma faixa sem dados aqui, que é a faixa que não foi imagiada. Certo? Ainda está ruim para a gente ver. Vamos trabalhar essa imagem para melhorar a nossa visualização. Vamos nas propriedades. E a primeira coisa que eu quero ver não é mexer na cor dela, mas ir no histograma. Passo para calcular. E vejam que nem sempre o NDVI vai dar valores que vêm de -1 até 1. Esses são os valores extremos do índice. Em geral, nós temos os valores circundando ao redor de 0. E se for uma região com vegetação, eles vão tender a ter vários pixels perto de meio. E se é uma região que tem água e cidade e outros alvos com pouca vegetação, vai em geral ter alguns pixels um pouco abaixo de 0. Neste caso, a gente tem um limite aqui, tem poucos pixels abaixo de -0,1 e poucos pixels acima de 0,6. Isso me indica que se eu cortar as cores da minha imagem entre -0,1 e 0,6, eu vou conseguir espalhar as cores de uma forma que eu consiga ver com clareza a variação no NDVI. Se eu espalhar minha escala de cores de -1 a 1, eu vou ter vários valores de cores aqui com cores atribuídas que não existem na minha imagem. E a parte que me interessa, que é onde a imagem existe, eu não vou ter contraste suficiente. Então eu vou escolher fazer as minhas cores entre -0,1 até 0,6. E já tem aqui uma escala que eu vou ter em vermelho os valores mais baixos e em verde os valores mais altos. Eles vão ser colocados de forma contínua, sem classes. Eles vão ser simplesmente separados em toda a variação possível. Eu preciso só ajustar de -0,1 a 0,6, como indicado no meu histograma. Apply, ok. Eu posso desligar camadas lá atrás, a gente vê que sem dados ele não faz. E veja o que aconteceu. Ele encontrou na escala dos vermelhos e laranjas água e cidades. E estas manchas aqui, vou aproximar de Santos e Guarujá. E novamente. Tem algumas manchas aqui. Essas manchas são nuvens. Vamos conferir o valor delas. Vejam que são valores muito próximos de 0, porque nuvens refletem muito, tanto no vermelho quanto no infravermelho. O valor delas são parecidos no vermelho e no infravermelho. Então elas vão ter valores de NDVI próximos de 0. A cidade tem algo parecido com isso, só que com mais variação, porque a cidade ela tem variação de sombra
de tipo de prédios, de casas, existe alguma vegetação dentro de cidade também, com arborização urbana, isso faz com que esses pixels fiquem com NDV um pouco mais alto, um pouco mais variável que nuvens. Mas vejam aqui, nesta parte mais escura, que você tem um NDVI mais baixo, bem próximo a zero. O que é isso? É a sombra da nuvem. Aqui não existe radiação praticamente sendo emitida, porque não existe radiação chegando na sombra, nem no visível, nem no infravermelho, e ele fica bastante próximo a zero, apesar de um pouco negativo. Já a água, que tem uma inversão entre o infravermelho e o vermelho, nós temos valores negativos. Se nós formos para a cidade de São Paulo, aqui na região da Cantareira, a gente vai ver que existe variação na vegetação com valores perto de 0,5 e zonas de vegetação de floresta com valores perto de 0,3. As florestas são os valores mais próximos de 0,5. Esses valores próximos de 0,3 provavelmente são zonas com bastante vegetação, mas que estão desmatadas. Então aqui a gente consegue identificar onde existe floresta próximo de 0,5 e onde existe desmatamento, que está abaixo de 0,3. Outra coisa é aqui dentro da cidade, onde a gente consegue separar zonas de construção e que tem o comportamento como rochas que vão estar próximo a zero, mas diferente da água, que vão ser negativos. E nós temos aqui o aeroporto do Campo de Marte, as pistas do aeroporto respondendo como rochas, asfalto, concreto, mas entre as pistas nós temos grama, e ela responde como áreas campestres que tem essa variação de 0,25, 0,30. Mas aqui neste canto a gente tem uma manchinha de floresta, de uma vegetação mais arbórea, e ela tem uma variação mais perto, 0,5. Na zona rural, a gente pode tentar encontrar, você pode tentar achar, por exemplo, que a gente tem um fragmento de mata que está próximo de 0,5 e do lado dele a gente provavelmente tem um pasto ou uma plantação que tem valores de NDVI próximos de 0,3 ou áreas, por exemplo, de solo exposto que tem valores mais baixos, talvez. Obviamente eu não consigo dizer exatamente o que é isso aqui, mas eu dou um bom indicativo de que isso daqui não é uma vegetação arbórea, enquanto que este outro provavelmente é. E aqui provavelmente é água. Então, com essa técnica, a gente facilmente consegue entender como está a distribuição da vegetação e a qualidade da vegetação numa região. Além disso, a gente pode entender como que a vegetação varia ao longo do tempo. Vejam este exemplo. A gente tem parte da Europa e o Reino Unido, Irlanda, em junho e em outubro. O que acontece em junho é verão. A temperatura está alta, a água está líquida e as plantas estão verdes, com muitas folhas fotossintetizantes. O NDVI fica num valor alto em boa parte da Inglaterra e regiões da Europa, onde tem vegetação arbórea e onde tem vegetação campestre, você fica com NDVI alto, acima de 0,7, né? Florestas temperadas tendem a ter NDVI bastante alto porque elas têm uma massa fotossintetizante muito grande no verão. No entanto, em outubro, no final já do outono, boa parte das folhas já caíram, a temperatura caiu, a água está baixando de temperatura e começando talvez a congelar, e a vegetação está desprovida de estruturas fotossintetizantes. O que acontece? O NDVI cai. A estrutura da planta que reflete o infravermelho, são as folhas, não estão ali. E daí o NDVI vai lá para baixo. Você basicamente está pegando só o solo. Então você pode comparar ao longo do tempo como que está o estado da vegetação. Agrônomos fazem isso para comparar o crescimento do cultivo, por exemplo, de solo exposto a um cultivo crescendo e de forma remota monitorar e dizer qual que é o momento bom para se fazer a colheita da cana, por exemplo. Qual que é o momento em que ela chega numa estrutura fotossintetizante, estrutura vegetacional suficiente para que a cana seja coletada sem que ele precise ficar indo a campo
o tempo todo. O mesmo a gente pode fazer, por exemplo, com áreas de floresta em regeneração e detectar se a regeneração está funcionando e a área está ficando mais florestal ou se a floresta está se degradando e perdendo floresta. Coisas desse tipo são fáceis de serem feitas com NDVI e outros índices de vegetação, às vezes mais específicos para um ou outro objetivo. E assim eu chego na atividade proposta para essa semana. Ela é bastante simples, vocês viram que produzir o NDVI é bem simples, então eu quero que vocês escolham um local qualquer do mundo que possua duas estações bem marcadas, uma que seja seca e outra que seja bem úmida. Obtenha as imagens espectrais desses locais. Você pode escolher qual o satélite que você quer utilizar. O importante é que ele tenha uma banda do infravermelho e uma outra banda no visível, por exemplo, vermelho ou verde. Se vocês forem pegar Landsats ou Cybers, eu sugiro que seja vermelho, mas vai depender do satélite que se utilizar. Peguem essas imagens, gerem o NDVI para as duas estações. Então você vai pegar, na verdade, duas imagens com as bandas. Uma na data da estação seca, outra na data da estação úmida. E daí montem um mapa comparando essas duas estações, um mapa único que você tem as duas janelas e comparam as duas estações e tentem indicar onde está a vegetação, o que está acontecendo com ela entre as duas estações. Você consegue me dizer por que o NDVI variou ou não entre essas estações? Esse é o trabalho dessa semana. Agradeço a atenção e bons geoprocessamentos.